o presidente americano Donald Trump comemorou a suspensão do programa do apresentador Jimmy Kimmel, da ABC, uma das três majors networks, em mais um episódio sério de ataque do governo Trump contra grandes players da mídia americana. Confira. A atração foi suspensa por tempo indeterminado após forte pressão da Casa Branca por conta de comentários de Kimmel sobre o assassinato de Charlie Kirk. O apresentador disse que o movimento MAGA, Make America Great Again, tentava tirar proveito político do caso em meio ao momento de luto. Forçando a punição a Kimmel, o presidente da Comissão Federal de Comunicações americana, Brendan Carr, ameaçou caçar licenças de afiliadas da emissora. Democratas classificaram o movimento como um ataque à primeira emenda. Trump negou que isso esteja impedindo a liberdade de expressão. Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings, and they should have fired him a long time ago. So, you can call that free speech or not. He was fired for lack of talent. Essa não é a primeira vez que Trump pressiona por mudanças em empresas de mídia por não concordar com conteúdos veiculados. Pedindo uma indenização de pelo menos 15 bilhões de dólares, Trump processou o jornal The New York Times, alegando difamação e acusando o veículo de ser um porta-voz informal do Partido Democrata. O jornal se defende dizendo que o processo não tem fundamento e apenas busca sufocar e desencorajar o jornalismo. Trump também processou Rupert Murdoch, dono do The Wall Street Journal, após publicação de uma reportagem que atribuía ao republicano uma mensagem de aniversário com um desenho erótico ao empresário Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. A Casa Branca comemorou o cancelamento do The Late Show, do comediante Stephen Colbert, crítico de Trump. Poucas semanas antes, a Paramount, controladora da CBS, tinha fechado um acordo judicial com Trump. E depois de encerrar o programa, a emissora teve sua fusão com a Skydance aprovada pelo governo. Anteriormente, Trump cortou o financiamento dos veículos públicos, NPR e PBS, alegando que eles fazem uma cobertura enviesada das ações do governo. As empresas dizem que o corte causa um impacto devastador, interrompendo serviços essenciais de mídia. Bom, a gente poderia eventualmente julgar esses episódios como situações isoladas causadas por fatores, digamos, diversos entre si, mas não é o que a linha do tempo sugere, Vinícius. O que a linha do tempo sugere é, de fato, uma disposição transformada em ação concreta por parte do presidente americano de calar principalmente os grandes representantes da chamada mídia convencional americana, que eles são críticos. Exato, William. Nós temos aqui um cenário que é tanto conjuntural, né, em função do governo Trump, das suas características, aí no mínimo tende à autocratização, acho que é um consenso já entre cientistas políticos que estudam democracia. Para os Estados Unidos é muito difícil de perceberem isso ali no contexto, porque eles nunca passaram por ditaduras, né? Havia, obviamente, restrição no sufrágio universal, como em todas as democracias hoje já maduras, mas nunca um governo autoritário, né? E como a reportagem bem demonstrou, nós temos ali uma clara série de restrições àquilo que é um direito garantido pela primeira emenda, que é sempre ecoada em situações como essas em que nós estamos testemunhando uma pressão sobre grupos de mídia. Mas também, William, é importante dizer, nós temos aqui um fator estrutural que se repete não só no contexto americano, de maneira reiterada, mas também em outros contextos. Em função do quê? Do surgimento das big techs, do surgimento das redes sociais, como alternativa à mídia tradicional. Então, não é apenas uma questão do Trump, importante dizer, mas governantes, inclusive de vários matizes ideológicos, podem fazer uso dessas novas mídias, como vem fazendo uso aí, para justamente escantear as mídias tradicionais, que construíram aí, em média, claro, grande respeitabilidade ao longo de sua formação e evolução. Esse é um ponto interessante que você levanta, Vinícius, porque
Se a gente compara entre si esses alvos mais recentes das pressões, dos ataques, dos atos hostis praticados por Trump, ele colocou no caso do Kimmel uma agência federal, e não é ele simplesmente como presidente, ou ele que foi uma estrela da mídia convencional também, falando, não, esse cara tinha que ser demitido porque ele não tinha nem audiência. Não, ele compra uma briga, ou várias brigas, com órgãos que em si são muito diferentes. A gente dificilmente colocaria o New York Times e o Wall Street Journal do Murdoch no mesma gavetinha, digamos, em termos de posicionamento político editorial desses órgãos de imprensa. Se a gente pega as majors, ele brigou com a CBS, ele brigou com a ABC, ele está brigando, e aí é que eu faço a pergunta a você, Leonardo Trevisan. Esse conjunto forma aquilo que a MAGA, o Make America Great Again, tem como principal alvo, o grande conluio de elites intelectuais, culturais e de mídia contra os verdadeiros americanos? Esse é o ponto, né? É um rio, né, de argumentos mostrando que a MAGA, de alguma forma, tem todos esses inimigos que nós estamos vendo aí, que foram descritos aí, né? Só que nós temos um problema aí que eu acho que a gente tem que levantar com a devida cautela. O Vinícius tocou num ponto central mesmo, né? Sobre todos eles, nós estamos destacando o mesmo ponto, né? Não há primeira emenda. A primeira emenda só interessa quando ela é usada para os meus interesses, meus de Trump. A primeira emenda serve para que eu critique quem por um acaso está tentando, desculpe, gente, por favor. Tá tudo bem? Tem algum animal de estimação aí atrapalhando? Não, senão mostra o bicho para gente. Não é não, esse animal de estimação aqui é muito, digamos assim, exigente, né? Ele entra fora de hora, né? Já está de lado. O que eu estava dizendo é que essa primeira emenda, né, ele ataca a primeira emenda quando lhe interessa, né? E usa a primeira emenda também quando lhe interessa, William. Esse é o ponto central, né? Ele faz da primeira emenda um uso todo próprio, né? Observa bem, todo o conjunto que você descreveu de mídia é uma mídia que não é apenas ligada a universidades, ligada a uma elite intelectual. É um conjunto de mídia que sempre foi amparado pela justiça americana, amparada na primeira emenda. Nós temos que olhar algumas mudanças fundamentais na Corte Suprema Americana para ver que se bater lá, talvez Trump ganhe. Esse ponto me assusta muito. Agora, deixa eu pegar, posso ir por aí nessa linha, Leonardo, porque me parece que é uma questão séria. Se a primeira emenda, ou seja, a liberdade de expressão irrestrita, tal como ela é descrita na primeira emenda da Constituição Americana, é, por exemplo, um argumento do governo americano para aplicar Magnitsky contra integrantes do Supremo no Brasil. Por exemplo, um argumento do Departamento de Estado para produzir um relatório de direitos humanos em relação ao Brasil, no qual ele acusa o regime brasileiro, numa forma bastante ampla, de coibir liberdade de expressão, que faz parte, Vinícius, de boa parte das iniciativas políticas do Trump, do vice-presidente dele, em relação a países europeus, por exemplo, e não é de agora, não é de anteontem, não é de uma briga dele com o apresentador de um talk show no final da noite lá nos Estados Unidos. Em que medida ele consegue levar essa ofensiva adiante, Vinícius? William e Leonardo, ele consegue levar essa ofensiva em função de grande parte, né, do exterior, né, do poder ainda americano, que, como a gente chama em ciência política, principalmente, né, em RI, Relações Internacionais, Economia Política Internacional, a ideia de interdependência armada, né? Ou seja, você tem aqui os Estados Unidos, por mais que se fale no declínio econômico relativo,
que, aqui, perdão pela contradição, né, pela redundância, aliás, é muito relativa essa percepção, porque se a gente pensar em termos de participação no PIB global, multinacionais, agora as big techs, né, que revigoraram aí o capitalismo americano e a centralidade do capitalismo americano, não obstante a ascensão da China, nós temos um poder de barganha muito forte, capaz até mesmo de pressionar países mais centrais, como é o caso dos membros da União Europeia. Basta ver o próprio Reino Unido, né? O Reino Unido com um governo de centro-esquerda, né? Trabalhista, né? Ali do Keir Starmer, abrindo as portas para o Trump para essa visita de Estado, aí prometendo em troca investimento justamente nessa área de Big Techs, inteligência artificial. Então é interessante ver isso, William, que externamente os Estados Unidos eles fazem uso dessa retórica que consolidou, né, os Estados Unidos como uma democracia única ao longo da história, né? Essa ideia de liberdade de expressão irrestrita, que sim, houve ali momentos, como por exemplo nos anos 50, né? O próprio marcatismo ali, a ideia de caça às bruxas ali, de quem em tese era comunista, talvez seja o único paralelo que nós temos com os dias de hoje. Só que hoje com um agravante no plano doméstico, como você bem colocou, o próprio regulador, né, o próprio aparato estatal servindo aí de uso para a influência, né, já que o Trump gosta de chamar outros governos, inclusive o nosso, de regime, por que não já falarmos aí num regime Trump, né, um regime que justamente consegue subverter a democracia americana usando os seus pilares fundamentais, isso num contexto em que você tem o quê? Uma revolta contra as elites, e nada melhor do que atacar tanto elites e veículos mais de direita, como é o caso do Wall Street Journal, quanto mais à esquerda ou de centro, como é o do New York Times, e assim criar ali uma percepção de que estou enfrentando o sistema. Então, externamente, é a força ainda do capitalismo americano que faz com que essas regras acabem tendo impacto, seja na Europa, seja aqui no Brasil, enfim, aí via sanções, e domesticamente via o uso do aparato estatal de uma maneira como jamais foi vista e como o Leonardo bem falou, a questão de termos, eventualmente, aí uma chancela, o que será lamentável se ocorrer, da Suprema Corte, caso uma dessas disputas, né, com a mídia e com universidades, também é importante dizer, cheguem ali à mais elevada Corte de Justiça dos Estados Unidos. A questão é bastante atual, Leonardo, eu vou insistir um pouco nela, porque 10 minutos atrás, o Trump disse que estações de televisão, as quais a gente sabe de quais eles estão falando, rede aberta, até aqui as mais, digamos, considerado o grande poder da mídia americana, arriscam a perder as suas licenças se me criticarem consistentemente. Eu nunca vi um presidente americano dizer isso. Eu te confesso, William, que uma frase como essa ainda me provoca uma certa repulsa, né? Mas a frase que mais me assusta é que ele já repetiu por 2 ou 3 vezes e que está na base dessa: eu faço porque eu quero. Né? Eu faço porque eu posso. Eu sou o presidente dos Estados Unidos. Tanto faz. Né? William, você tocou num ponto que me parece essencial. Né? Qual é a ruptura efetivamente institucional que está acontecendo nos Estados Unidos? Você foi no ponto. A figura do presidente, você disse, eu nunca vi. Né? É isso mesmo, com toda a experiência que você tem de jornalismo. Eu nunca vi. Há uma ruptura, há uma mudança no papel da figura do presidente. Se você brincar com as ideias, você pode dizer assim, é uma figura de rei sol, l'état c'est moi, eu faço o que eu quero. Né? Como eu faço o que eu quero, eu posso olhar para as emissoras de televisão e definir nessas emissoras de televisão o que pode e o que não pode. Eu dou a pauta para elas. Sabe, William, o que está me preocupando de fato foi, ela pouco fala, Suzy Wiles, que é a chefe de gabinete, uma poderosa senhora, chefe de gabinete de Trump, que deu um recado a tutti quanti, a quem quiser prestar atenção. Né? Ela avisou que está em vias um pacote muito mais amplo de medidas
contra a esquerda radical em todos os meios de comunicação. Está ontem no Washington Post. Quando a gente olha para isso, olha com o que você acabou de dizer, nós estamos vendo uma transformação na figura e nas funções da presidência da República Americana, e não há dúvida alguma, como a The Economist chamou a atenção há 2 edições passadas, e um profundo silêncio da elite liberal e da elite conservadora americana sobre isso. Isso é indiscutível, William. Você tocou no ponto. Esse silêncio é absolutamente preocupante. A Economist fez uma matéria descrevendo o formato desse silêncio. É claro que é perigoso. O governador Greg Abbott, do Texas, mandou prender as estudantes que estavam na rua brincando sobre em Austin, brincando sobre a condenação sobre a morte de Kirk. Ele mandou prender professores universitários que repetiram a brincadeira dentro das universidades. Espera um pouco, nós estamos avançando dia a dia no terreno rompendo limites. E há um silêncio nos Estados Unidos. Há um silêncio muito forte. O que mais me preocupa talvez seja o silêncio do que a ação de Trump.